ficar de reflexão para vocês e para mim primeiramente, né? O primeiro está lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ela vai depender do quanto tu tem te colocado, do quanto tu tem te posicionado. Precisa de uma posição, irmãos. O mundo precisa de uma posição. Eu gosto muito do que nem a irmã estava falando, eu gosto muito de passar vergonha às vezes, né, lá na internet. E eu sei que, quem sabe, né, as pessoas me conhecem, eu fico falando e tal e tal. Só que eu vejo muita coisa ruim na internet. Às vezes tu olha lá uns influenciadores, meu Deus, assim, só besteira. Só besteira, gente, na internet. E é isso aí que a maioria das pessoas passa horas ali, ó, no celular. E as pessoas de Deus? E nós? E os nossos filhos? Ontem minha filha chegou em casa e falou assim: mãe, hoje você vai ficar feliz comigo. Porque ela sempre se esquece de orar na hora do almoço. Ela falou assim: hoje eu orei antes da comidinha. Há um tempo atrás era uma luta isso, porque ela dizia que a prof ia rir dela. Não sei por que ela falava isso, mas ela: mãe, a prof vai rir de mim. Mãe, os coleguinhas vão rir de mim. Eu falei: filha, não tenha vergonha. E a gente foi sendo direcionado. E ela falou assim: mãe, você vai ficar feliz comigo hoje. Aí quando ela falou isso, eu falei: filha, Deus ficou muito mais feliz contigo do que eu. Aí ela contou uma outra situação que agora eu não vou lembrar. E o Jefferson falou assim pra ela assim: filha, foi umas musiquinhas que eles botaram lá na escola. E eu tenho me posicionado muito forte. A gente tem se posicionado muito forte em relação a eles fazer a diferença. E ela falou assim: pai, mas eu queria tanto dançar, mas não teve nenhuma musiquinha lá que eu podia dançar. A professora botou música do mal. Todas as músicas que não adoram a Deus é do mal. E aí o Jefferson olhou pra ela e falou assim: filha, agora foi ruim, mas lá na frente tu vai entender. E ela ficou ali, né? Então, se posicione, irmãos. Se posicione, faça a diferença. Se posicione, é clichê ficar falando, mas se posicione. As coisas não vão mudar ao teu redor enquanto tu não te posicionar. Não adianta só vir na igreja, voltar pra casa, vir na igreja, voltar pra casa, ir no teu trabalho, isso aqui precisa de posição. E eu falo isso pra mim todos os dias. O dia tem 24 horas, como é que pra ficar no celular lá tem tempo? Às vezes pra ir ajudar um irmão não tem, pra fazer a diferença na vida do outro não tem. Às vezes tá tão no automático, na rotina e trabalha. E eu vou no culto, vou fazer isso, aquilo. É bom, irmãos. Mas e o quanto tu tem dedicado a tua vida pra fazer um pouquinho de diferença na vida do outro? Seja orando por alguém, seja aconselhando. Há um tempo atrás, e também existe um processo, né? Há um tempo atrás, há anos já atrás, eu lembro que eu passei o dia todo lá no Morro da Cruz, lá em Santa Cruz, e eu não vi esperança do amanhã. Foi uma experiência muito, muito, muito ruim. Eu não desejo pra ninguém, mas eu sei que todos os dias pode ter alguém nessa situação. E eu passei o dia inteiro lá. Eu vi o dia clareando, e o sol se pondo, e a noite chegando. Daqui a pouco até um segurança veio lá falar comigo, perguntar se tá tudo bem. Falou assim, porque muitas pessoas pensam em tirar a vida aqui no morro, sabia? E eu falei, Aí quando ele virou as costas, eu pensei, eu só não me atiro daqui porque eu tenho medo. Tenho medo de Deus me castigar e eu ficar tetraplégica, alguma coisa assim. E eu também pensava nos meus irmãos. Eu tinha um irmãozinho pequeno na época, ele tinha 10 anos. E eu pensava assim, eu amo tanto eles. Se eu tirar minha vida agora, o que vai ser deles? Essas duas coisas, assim, me fizeram ficar lá o dia todo. Jennifer, tu não conhecia Deus? Eu conhecia. Eu conhecia Deus.
Mas tu conhecer, de ouvir falar, é uma coisa. Tu falar de Deus para alguém é uma coisa. Agora tu andar com Deus, irmão Antoninho, tu andar com Deus é diferente, irmãos, é diferente. Antigamente eu ouvia falar de Deus. Deus existe, Deus existe. Deus criou o céu, Deus criou a terra, eu sabia. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje é diferente, hoje eu ando com Ele. Hoje eu ando com Ele. É diferente, irmãos, é diferente. Se tu só ouvir Deus de ouvir falar, tu não vai viver um mistério. Se tu só ouvir falar, tu não vai ser referência na vida de ninguém, irmão. Se tu só ouve falar de Deus, nada vai mudar lá dentro da tua casa. Precisa de posicionamento. Precisa andar com Ele. Precisa andar com Ele, irmão. Conhecer a irmã Rose lá de longe é uma coisa. Agora, vem cá, irmã Rose. Eu e tu, a gente vai caminhar juntas. Eu vou te ajudar. E o que tu tiver dificuldade, tu vai me falar. E eu vou estar aqui, sempre do teu lado, sempre do teu lado, sempre do teu lado. E tu não vai ficar sozinha, tu não vai se sentir sozinha, porque eu sempre vou estar aqui, irmão Rose. É diferente, irmão. Porque quando eu tava lá querendo tirar a minha vida, eu não conseguia enxergar o dia de amanhã, irmãos. Eu sei muito bem o que é isso. Tu não consegue hoje. Deus queira que todos aqui tenham esperança de ter um sábado abençoado, um domingo almoçando com a família, um culto abençoado de noite. Mas eu olhava aquele dia ia passando. Aí eu morava sozinha, minha casa estava toda organizada, mas era tudo empoeirado. Tudo empoeirado, não tinha vontade de fazer nada. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada, irmãos. Nada. Eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança, eu não sabia o que era o dia de amanhã. E aquilo ali contorcia por dentro, aquilo ali me matava. Só que eu estava viva e eu pensava, eu vou tirar minha própria vida e eu vou acabar com isso. Mas para honra e glória do Senhor eu não fiz. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Mas se lá eu andasse com Deus, eu tenho certeza que as coisas iam ser diferentes. Mesmo que lá eu estivesse indo na igreja, a história não ia mudar. A não ser que eu andasse com Ele. Gravem isso, irmãos. Fica como reflexão. Andar com Ele é uma coisa, falar dele, irmãos, é outra coisa. Falar dele, tem um monte de gente por aí, a internet tá cheia de gente falando de Deus, fazendo devocional todo dia de manhã. Aí tu vai olhar uns stories depois, estão botando umas fotos de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, andando de qualquer jeito. Se lá eu conhecesse Deus como eu conheço hoje, conhecer de andar junto, eu saberia que se eu tirasse a minha própria vida, não teria duas opções pra mim. Eu ia direto, como eu digo pra minha filha, morar com o mal. Se lá eu conhecesse Deus de andar junto, eu ia saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se lá eu andasse com Ele, eu ia saber que quem busca Deus encontra. E eu ia saber que esse encontrar é encontrar com Deus. É ter um encontro com Deus. Aí quem sabe você está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade. E eu vim aqui hoje dizer também que muitas vezes não é milagre que a gente precisa, muitas vezes é um processo. A borboleta, ela vira borboleta porque ela passou por um milagre? Não, ela não passou por milagre, ela passou por um processo. Aceite o processo, respeite o processo. Se lá, quando eu queria tirar minha vida, eu imaginasse o que eu vivo hoje na presença de Deus, irmãos. Ah, se lá eu imaginasse. Ah, se lá eu imaginasse, irmãos. Foi uma fase terrível na minha vida, mas hoje, irmã Júlia, quando eu passo as minhas dificuldades, eu e meu esposo, assim, nossa, às vezes a gente chora orando. Tantas coisas que as pessoas nem imaginam.
Mas o que me consola é isso aqui. O que me consola é que a minha casa, a minha vida, o meu marido, os meus filhos andam com Deus. E se lá quando eu conhecia de ouvir falar, olha todo o processo. E hoje eu tô aqui com a minha família. Olha a família que eu tenho, família maravilhosa. Filha, eu te amo. Eu não imaginava, mas olha o que Deus fez. Isso que eu não andava com Ele, imagina agora que eu ando. Essas dificuldades, essas lutas, como que vai ser daqui pra frente? Com certeza Deus vai dar vitória, porque hoje eu conheço a palavra. E eu sei que aquele que promete é fiel para cumprir. E às vezes eu olho e falo pra Deus, mesmo que eu não tenha amigos, mesmo que muitas vezes até meu esposo discorda de mim. Mas mesmo assim, mesmo no meu pior momento, quando eu estiver lá sozinha, me sentindo assim, pô! Lá no fundo eu sei que eu tenho um amigo que se chama Cristo e Ele está sempre comigo. Sempre comigo. Se posicione, irmãos. Aceite o processo. O meu filho não busca. O meu marido não busca. Te posiciona, faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Porque antes de qualquer coisa, as coisas precisam mudar aqui dentro. É a minha vida. Não adianta eu falar pro meu esposo, faz isso, faz aquilo. Ele vai olhar pra mim e vai dizer assim, e tu? Meu filho de 2 anos não tem ouvido nenhum, mas faz qualquer coisa pra ver se ele não sai atrás imitando, até tossir. Ontem minha filha tava passando óleo no cabelo na frente do espelho, daqui a pouco ele saiu da cama, foi lá, pegou o óleo e começou a querer passar no cabelo. Exemplo. Minha filha teve uma posição, foi lá e passou óleo no cabelo, alguém viu, foi lá e quis fazer também. Essa palavra, irmãos, que eu gostaria de deixar como reflexão. Lembrem-se sempre da borboleta. Ela não chega onde ela chega por causa de um milagre. Nem tudo na nossa vida são milagres. Às vezes é um posicionamento e esperar no processo. No final vai ser tudo lindo. Mas busque a Deus. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe o que é ter uma vida na verdade. A gente sabe o que é fazer as coisas corretas. Jennifer, não tem êxito todos os dias, irmãos. Todos os dias. Às vezes tem situações que eu tenho vontade assim de... Só naquele momento. Depois passa. Só que eu sei que todas as vezes que eu faço alguma coisa que não agrada a Deus, aí eu penso de novo. Não agrada a Deus. Mas é só uma coisinha. Eu mesmo falo pra mim aqui na minha cabeça. Mas é só uma coisinha. Mas não agrada a Deus. Quer viver o processo da melhor maneira? Te posicione e faz o que precisa ser feito. E aguenta o processo. Essas palavras que eu gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo.